Boa noite, galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um Papo de Peso. Hoje o convidado é o Tran Júnior e vamos falar de uma banda, você já está vendo aí nas letras embaixo, vamos falar de uma banda que tá, um álbum, né? Do mesmo nome da banda, está completando 50 anos, lançado em 1973 pela MCA Records, em agosto de 73, ou seja, já fez aí há uns 2 meses, completou 50 anos. Uma banda que tem alguns sucessos. A banda que já passou mais de 30 músicos por ela. Tá tocando, ela reviveu. Sofreu, passou por acidentes de avião. O que sobreviveu tá aí, até um que sobreviveu que tá até hoje na banda. Mas nós vamos falar desse álbum, primeiro álbum de Lynyrd Skynyrd. É assim que pronuncia, né? Mais ou menos o nome da banda. Oh, é uma banda dos anos 70, começou final dos anos 60, mas em 73 eles lançaram esse álbum, que é mesmo nome, né? O nome da banda, Lynyrd Skynyrd, e que a gente vai comentar sobre esse cinquentão, né? E alguns fatos também da banda. Não tem como falar de algum álbum dela sem comentar o acidente, né? E tudo aquilo que a banda passou até chegar hoje aí, que tá fazendo até um som muito honesto, né? Para a idade da galera. Tocou aqui no Brasil. Ô Tran, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Papo de Peso. Bom, boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui no Papo de Peso, falando hoje sobre um dos grandes álbuns da história do rock, um álbum que foi definidor, né, no estilo musical, no Southern Rock, um álbum que já explica no título como você deve pronunciar o nome da banda, porque o álbum se chama Pronounced Lynyrd Skynyrd, né? Lynyrd Skynyrd, a banda americana, formada no final dos anos 60, tem esse nome homenageando, entre aspas, um professor Professor que de eles educação odiavam, se chamava física. Leonard Skinner, né? Era uma piada interna. E esse é o álbum de estreia deles, lançado em agosto de 73. É não só o álbum de estreia, como o álbum que definiu o som dos caras e talvez o melhor álbum deles, né? Porque é o que traz. Eles têm outros sucessos, mas trazem músicas tão importantes, né? Que o álbum é tão bom que é aquele álbum que você fala assim, poxa, parece uma coletânea, porque é um álbum que ele é bom do início ao fim, né? Pois é, eles formaram, né? Juntaram em 64, Jacksonville, na Flórida, né? Que era o norte ali da Flórida, quase próximo ao estado ali da Geórgia. E para você ver, eles começaram com o Ronnie Van Zant na voz, tem o Bobby Burns na bateria, Gary Rossington na guitarra, Larry Johnstone no baixo, Allen Collins na guitarra, depois teve uma mudança, passou por algumas formações até em 1973 eles lançarem esse álbum. E o que me chamou a atenção dessa banda, o Tran, quando eu assisti o filme, aquele do Contador de Histórias, o Forrest Gump. Forrest Gump, Contador de Histórias, esse filme, a trilha sonora desse filme tem duas bandas, tem duas músicas da banda. Você tem a Freebird, desse álbum que a gente está comentando, depois a música Sweet Home Alabama, do álbum que veio a seguir, Isso. né? E foi o que me chamou a atenção. Eu confesso que eu não conhecia nadinha. E eu ouvindo o filme, ouvindo a música, eu fiquei, que porra de música é essa? Eu comecei a pesquisar. Aí uma banda, Lynyrd Skynyrd, que também nunca tinha ouvido falar, confesso. Eu era completamente ignorante em relacionado a essa banda. E aí eu fui ouvir, cara, e é um som maravilhoso. Sim, porque eles buscam, né, um pouco a sonoridade lá do
do sul dos Estados Unidos, que chama Southern Rock. Várias bandas nessa época buscavam isso, é um rock que tem alguns elementos de música country também, né? Você tinha ali Black Oak Arkansas, 38 Special, Allman Brothers, né? Influências do blues, influências do country. E o que se tem como norma nessas bandas é que eram bandas formadas por excelentes músicos. O cara, para entrar nessa banda, ele não tinha que tocar muito, né? Uhum. Então, se você vê os arranjos do Lynyrd Skynyrd, são coisas assim absurdas, fantásticas, né? E lideradas na época pelo Ronnie Van Zant, que se disse que era um cara extremamente perfeccionista, que exigia muito da banda, do som sair perfeito, né? E que por conta disso ele se envolvia assim, até em brigas homéricas, né? Por conta desse perfeccionismo dele, ele queria que a banda fosse a melhor em todos os aspectos, né? Interessante, porque a banda, o acidente foi em 1977, se eu não me engano. É isso mesmo? 77, Isso, 77. 77. E ela volta 10 anos depois, aí com o irmão do Rony, né, assumindo a liderança. E lançaram bons álbuns também depois disso. Né? É Sim, interessante você procurar saber um pouquinho mais dessa banda, porque não só nos anos 70, mas nos anos 80. E estão tocando até hoje, estão fazendo shows que tem lotado onde eles se apresentam, né? isso, uma banda que na fase clássica deles, né, pré-acidente, uh, era muito voltada para os Estados Unidos, então por isso que você não teve muita repercussão aqui no Uhum. Brasil, nem sei se os álbuns chegaram a ser lançados nessa época, né? Já no período posterior, já com a nova formação, aí sim você teve uma divulgação, até as pessoas passaram a conhecer o som deles, as faixas clássicas anteriores, por conta desses álbuns, dos shows, né, que eram divulgados da nova formação. Hoje em dia você facilmente você acha na internet para ver, os shows deles sempre são sensacionais, que realmente os caras tocam muito, entregam muito, né? Mas assim, apesar dos discos posteriores serem bons, e muita coisa boa, inclusive o pessoal não procura ouvir, é claro que a fase clássica da banda foi a que trouxe assim as músicas que se tornaram hinos, né? Como a gente vai ver aqui em relação a esse álbum. Uhum. Esse álbum ele tem Freebird, que foi um hino, né? Um hino da geração de 70, um hino também dos hips, da geração hip, que tem nesse álbum de 73. E outras músicas, como o Simple Man, que eu já te conhecia essa música, não sabia que era da banda, já conhecia, já gostava dessa música, não sabia que era dos Lynyrd Skynyrd. E ou seja, eles fizeram sucesso naquela região ali da Flórida, Alabama, Geórgia, Mississippi. E como você realmente falou, eles não estavam com a intenção voltada para a Europa. Então, eles fizeram sucesso na área deles ali, eles estavam super satisfeitos, né? Sem né? Aquela gana de outros voos. Então, talvez por isso que não chegou muito ao Brasil né, os álbuns, o som dela. E só vai ficar bem famosa mesmo em 77, aí vai mundialmente por causa realmente do acidente, né? Nos próprios Estados Unidos não se pode dizer que tenha sido, na época, um sucesso retumbante, porque o álbum chegou no máximo a 27º lugar da Billboard, né? Claro, depois o álbum ganhou platina e tal, mas foi com o passar dos anos, né? Não foi assim aquela banda que explodiu, né? Uhum. E o Freebird, que a gente fala às vezes quando fala de alguns álbuns clássicos aqui, é a música que transcende o álbum, né? É como o Starway to Heaven no Led Zeppelin 4. Aquela música que ela tem vida própria. Não está necessariamente associada ao álbum.
é hino, é clássico do rock, é aquela música que está ali sempre entre as mais lembradas e mais pedidas. E as outras músicas, elas estão mais. Mas você lembra do primeiro álbum, lembra das músicas. Mas Freebird é aquela música que está lá entre as top 10, top 20, sabe? Sempre que se fala em grandes clássicos do rock, né? Uhum. É, isso aí. Tem o acidente do avião deles, cara. 2 dias antes, você pesquisando aí, vem falando. 2 dias É, antes, Aerosmith ia voar com o mesmo avião, um avião de 1947, um avião pós-Segunda Guerra Mundial. Ele ia voar, a banda ia voar, só que cancelaram justamente por não gostarem da manutenção da aeronave, né? E não fizeram esse voo. Aí houve problema no motor, pane no motor. Pô, eram 26 tripulantes, 6 morreram. Piloto, copiloto, 3 músicos, né? Mais um road. E o 20. Ronnie, que era o líder, né, da É, banda, basicamente, o vocalista e líder da banda. isso. Uma das backing vocals, o guitarrista que tinha entrado há pouco tempo, fez, inclusive só tocou no último álbum antes do acidente, que foi o Street Survivors, que tinha sido lançado pouquíssimo tempo antes. Na capa tinha a banda com chamas em torno deles, depois a gravadora recolheu, aí lançou a capa só com fundo preto. Hoje em dia você encontra reedições com a capa original, mas essa primeira edição com a capa com a banda em chamas, ela é extremamente cara e rara hoje, né? Uhum. E aí o grande mito do Lynyrd Skynyrd se desenvolveu após esse acidente, né? Os dois irmãos Gaines, né? O Steve Isso. Gaines e o Cassie Gaines morreram também no acidente do avião. Bem, dito isso, vamos então falar sobre as 3 melhores do álbum. O Tran Júnior, eu falo, deixa eu começar. Com certeza. Você entende mais um pouquinho da banda? Eu tô meio, ainda assim, um pouquinho cru, né? E a gente dá uma reescutada, logicamente. E aí eu vou. É difícil. Tem 2 que são fáceis. A terceira fica mais difícil você escolher porque tem muita música boa. Bem, do lado A última Simple Man. Eu já gostava dessa música antes de saber que era que era qual banda era. Aí você passa pro lado B. Poison Whiskey. São as 2 últimas. E Freebird. Pra mim são essas 3, sem desmerecer todas as outras. Você tem I Am the One, você tem o Tuesday Gone, Tuesday Gone, né? O Give Me Three Steps, que também são, essas também são boas, mas eu destacaria essas 3 do álbum, mas uma diferença muito pouca das demais outras. A Simple Man ficou bem conhecida por conta de uma cover do Metallica, né? Que popularizou para novas gerações Uhum. o álbum. Eu não vou falar em Freebird, porque para mim ela é ao concurso, ela, como eu falei, tá até para chamar atenção para outras faixas, né? Eu vou Uhum. excluir da minha lista, não porque eu não gosto dela, porque para mim ela tá tão acima que eu não vou citar. As minhas preferidas estão em sequência, você vê que curioso. Tuesday Gone, Give Me Three Steps e Simple Man. Essa sequência para mim é absurda. Tuesday Gone e Simple Man, faixas mais baladas, mais lentas, mas belíssimas, né? Give Me Three Steps mais sincopada, assim, mas para mim essa sequência eu ouvi muito na vida no vinil ela. E Esse vinil foge um pouquinho, porque as melhores músicas deixaram para o último. A última do lado A, a última do lado B, né? Normalmente eles. a Freebird, acho que por conta da duração, né? Inclusive, deixa eu mostrar a capa do vinil que eu Vamos tenho lá ele então. aqui. Essa aqui é uma reedição americana, Uhum. né? Capa Gatefold, Ah, bem original. Atrás um maço de cigarro.
Original, totalmente lá do Southern Rock, Olha os lá a caras cara aí na dos malandros aí, ó. É pena, né? formação, primeira formação, né? E E hoje você só tem da formação original assim, do primeiro álbum, é o. Né, o baterista? É o ah, Gary Rossington, é isso? não, Não, quem é? o baterista era o Bob Burns, faleceu. Não, é. O Gary Rossington, ele faleceu esse ano, cara. Eu acho que era o último que estava vivo. O último. Ele faleceu em março desse ano. Não Quer sabia, dizer, o não. último, que estava vivo, não. O último que estava na banda ainda, É. mas ele faleceu em março desse ano. Pô, interessante, não sabia. Mas É, era o último da formação clássica, né? isso. Tava O vivo ainda. Allen Collins Sobreviveu ao faleceu. acidente. Isso. O Allen Sobreviveu. Collins faleceu em 90. O Bob Burns, que era o baterista, faleceu em 2015. Uhum. O baixista faleceu em 2018, que era o Ed Larry Drum. King. Larry... É uma banda meio que marcada pela tragédia. O tecladista, né, tem aquele piano lindíssimo, faleceu em 2009. Então, da formação original que gravou o álbum, todos faleceram. Aí Né? tá o irmão O, do Rony. o álbum foi produzido pelo Al Cooper, que é um cara que tinha muita moral naquela época. O cara produzia aquela fase de Bob Dylan dos singles assim mais conhecidos, tipo Like a Rolling Stone. Ele foi responsável pela criação daquela banda Blood, Sweat and Tears, que também fez bastante sucesso no início dos anos 70, né? Uhum. É um cara de estúdio assim muito considerado e foi quem fez a produção desse álbum. É. Eles abriram pro The Who, né? Depois do que o Pete Townsend assistiu um show deles, né? Isso tem essa Antes história. de lançarem um álbum, esse álbum que a gente está falando, eles abriram shows pro The Who, e aí foi que eles apareceram um pouquinho mais, e aí a gravadora convidou-os para gravar esse primeiro álbum, Lynyrd Skynyrd, Pronounced Lynyrd Skynyrd. Ah, Mas é outra, isso aí, né? É mais um alguma coisa? clássico, né? Ah, Um álbum 10 de 10, um álbum que influencia, extremamente influente, né? E que merece, acho que muito que as pessoas, se você não conhecer, você deve ouvir o álbum, porque vale muito, muito a pena. vamos deixar o link na descrição desse vídeo, o link para você acessar e ouvir, né? E conferir tudo que a gente está falando aqui, ou discordar, né? Você vai discordar ou concordar o que a gente está comentando aqui sobre esse álbum. E você pode também colocar seus 3 melhores aí na descrição também, no comentário. Você pode aí interagir com a gente colocando quais são as suas 3 músicas que você prefere desse álbum, com esse cinquentão que em agosto desse ano completou 50 anos. Outran, muito obrigado por mais sua presença aqui no Papo de Peso, convidando para a próxima, os próximos, né? Tem muita coisa boa ainda esse ano para a gente fazer, né? Álbuns que ainda completaram 50, 40 anos, que merecem a gente mencionar aqui, fazer né, vamos dizer, uma homenagem merecida para eles. Muito obrigado, uma ótima noite. Outran, um grande abraço aí. Muito calor aí na Bahia? Bastante, bastante. E promete piorar. Valeu, Beleza. pessoal. Eu que agradeço e até a próxima. A gente vai poder ter a oportunidade de falar sobre um grande clássico do rock. Valeu. Valeu então. Curte, compartilha, acione o sininho. Saúde e paz para toda a família. Até a próxima.